Jesus nos abençoe, né, nessa noite, fortaleça, nos ilumine. E eu vou começar a nossa fala de hoje numa fala, né, de Kardec do Livro dos Espíritos, onde ele diz, né, que se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Eu vou lembrar uma fala do Cláudio, quando ele esteve aqui, uma pergunta, aliás, né, que ele fez da gente, né, qual é a principal função, né, da doutrina para conosco, que é a nossa melhoria, né? E aí, gente, quantas vezes a gente já ouviu, quando a gente faz alguma coisa que a gente desvia um pouquinho do caminho, né? Nossa, mas por que você fez isso? Você não é espírita? Né? Então, muitas pessoas acreditam que nós, alguns de nós também, que por sermos espíritas, né, por postarmos mensagens maravilhosas e edificantes, de fazermos algumas poucas caridades, e então por isso nós somos infalíveis, tá? Mas não é bem assim, a gente sabe que não é. Nós sentimos raiva, igual todo mundo. Nós sentimos vontade de revidar uma agressão, né, como todo mundo, como humanos que somos, de não olhar mais na cara da pessoa que nos feriu, que nos magoou. Tá? A gente se magoa com a injustiça, com a ingratidão, com a traição. Enfim, os nossos sentimentos são iguaizinhos ao de todo mundo. Não é porque nós somos espíritas que nós sentimos diferente. Qual é a diferença, então? Quando a gente lembra dos ensinamentos, né? Dos ensinos espíritas, e eles nos falam mais alto e nos faz rever os nossos sentimentos. Então, quando vem aquela vontade de revidar, opa, não foi isso que eu aprendi. Não é assim que eu tenho que agir. Quando a gente se magoa com alguém, a gente fala, puxa, a mágoa vai fazer mal só para mim, não para o próximo, não por aquele que me magoou. Ele não está nem aí. Mas eu sentindo essa mágoa, eu vou estar mal. Tá? Quando a gente se depara com uma injustiça, o que é que a gente faz? A gente procura lá nos ensinamentos. Eu tenho que vibrar e eu tenho que orar para que isso se corrija, né? Então, esses ensinos que a gente aprende aqui na Casa Espírita vêm ao nosso encontro e faz com que a gente se modifique. Modifique os nossos pensamentos e as nossas atitudes, tá? Mas as pessoas aí fora, elas ficam de olho em tudo que a gente faz, tudo, tá? Elas ficam ali policiando tudo aquilo que a gente faz, né? E nos cobram por qualquer deslize que a gente, qualquer palavra que a gente fala que está meio fora do contexto, ou qualquer atitude que a gente tome que esteja fora do contexto, lá vem a pergunta, você não é espírita? Então por que falou isso? Por que você fez isso? Como se a gente fosse, né, diferente de todo mundo. A diferença é essa que eu falei a princípio, né? A gente vai de encontro com os ensinos que a doutrina nos traz, procurando nos modificar. Mas os nossos sentimentos são todos iguais, a gente sente igual todo mundo, né? Na hora, depois passa, como diz, depois passa, mas na hora a gente sente raiva, né? A gente sente mágoa, a gente sente tudo.
vai passar, porque a gente aprendeu, né, com isso. E a gente está em constante luta com a gente mesmo, entre o bem, né, e o mal. A gente tem a liberdade de escolha, tá? Até o apóstolo Paulo sofria para dominar as suas más tendências, as suas más inclinações. Ele dizia, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. E assim somos nós. A gente sabe que não pode fazer, mas a gente faz. E a gente sabe aquilo que a gente tem que fazer, mas a gente não faz, a gente não pratica. Então, gente, o espírita, ele não é uma pessoa perfeita. Nós estamos a caminho da perfeição, mas nós ainda tem uma boa jornada para frente, né? A gente ainda tem uma boa caminhada para chegar à perfeição. Mas nós não somos perfeitos, nós não somos pessoas que não cometem erros. Todos nós estamos sujeitos a cometê-los, né? O espírita é um ser em construção interior. É aquele que está aprendendo com a caminhada, né? E é por isso que a gente fala tanto na reforma íntima, né? Todo palestrante que vem aqui fala da reforma íntima. Puxa vida, mas eu tenho que me mudar tanto assim? Tenho, né? Se eu quiser, peguei o finalzinho do estudo lá, né? O merecimento para você ir para um lugar bom, para você encontrar os seus entes queridos, o que eu tenho que me melhorar. Se eu não melhorar, eu não vou encontrar ninguém lá, não. Eu vou estar em lugares diferentes, né? E é por isso que a gente adota Jesus como nosso modelo e guia, né, a ser seguido. Mas a gente não vai se tornar perfeitos tão rapidamente. Alguns caminham a passos um pouco mais rápidos, né? Mas outros vão mais devagar. A gente vai nessa caminhada, né? Quando a gente vai assimilando tudo que a gente aprende aqui, tudo que a espiritualidade vem nos trazer, nos orientar, então a gente às vezes apressa um pouquinho o nosso passo. Mas aquele que não quer seguir, que não quer ouvir esses ensinamentos, ele vai um pouquinho mais lento. E aí não tem como a gente estar no mesmo lugar quando a gente passar para o lado de lá, porque a escala evolutiva, né, é diferente. A gente vê, até a gente comentou lá no caso de André Luiz, que a gente vê no nosso lar, quando ele foi para lá, ele não conseguia visualizar a mãe dele ao lado dele, só quando ele se modificou. E outra, ele não podia ir onde a mãe dele estava, ela que tinha que ir até onde ele estava. Né? Por quê? Diferentes graus de evolução. Né? Então, foram séculos de erros na nossa vida, que a gente veio adquirindo através das nossas existências. Né? E a gente não vai se desfazer deles assim, num piscar de olhos. Tá? E vai precisar, então, de mais alguns séculos de vivência cristã para que a gente possa melhorar, para que a gente possa ter a nossa caminhada mais suave, mais sem muitos tropeços, né? Então, cada mensagem e texto escrito, postado e lido são puxões de orelha em nós mesmos. A gente está falando aqui, mas o primeiro ouvido que está ouvindo o que estou falando é o meu. Eu estou aqui, ó. Deixa eu ver como é que eu estou. Deixa eu ver, né? E, então, são puxões de orelhas para nós. E cada tropeço é um momento para a gente repensar e tentar fazer melhor da próxima vez. Então, como a gente viu, nós não estamos isentos de erros. Mas, quando a gente errar,
a gente tem o quê? Que aprender com o nosso erro. Né? A gente não pode ficar chorando isso a vida inteira e estacionar. Opa, isso aconteceu comigo? Então, vamos aprender com isso, né? Não posso fazer mais, porque me causou dano, me causou sofrimento. Tá? Então, enfim, ser espírita é esforço e perseverança, é reconhecer o erro, pedir perdão, é perdoar, é tentar ser melhor hoje do que fomos ontem e amanhã do que estamos sendo hoje. Isso nos requer da gente esforço, perseverança, coragem, determinação, tudo isso. E às vezes a gente, né? Aí Kardec então fala, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Portanto, se o espírita é reconhecido pelo esforço que ele emprega para domar as suas más inclinações, é sinal que ele tem más inclinações. Senão ele não teria que fazer esforço nenhum, não é? Ou seja, ele não é perfeito, mas tem obrigação de se esforçar para se melhorar. A gente tem que fazer tudo o que está ao nosso alcance para que a gente se melhore, né? Aí, o que é, então, ser espírita? Acompanhando essa fala de Kardec, né? É de suma importância que a gente conheça e estude, né, as obras de Allan Kardec, que é o codificador da doutrina, que a gente as compreenda e as pratique. Tá? Pois assim a gente vai estar capacitado a identificar a natureza íntima dos nossos sentimentos. Porque a gente, como eu falei da reforma íntima, a gente só corrige em nós aquilo que a gente detecta que está errado. Porque se eu achar que tudo que eu estou fazendo está certo, como que eu vou mudar? Às vezes o que eu estou fazendo está errado, mas eu não reconheço como erro. Então eu não vou mudar. Não precisa mudar, está certo? Então a gente precisa fazer essa viagem interior para reconhecer aquilo que está errado em nós, para que a gente possa mudar. Senão a gente não vai promover essa reforma que a gente precisa, né? E aí, ele fala aqui nesse texto, para a gente lançar um olhar sobre as diversas categorias, né, dos crentes dos espíritas. Eu achei isso muito interessante. Vou passar para vocês. Então, nós temos aqui quatro classes de espíritas. Então, nós vamos ver cada uma delas. Tá? Existe uma quinta, que ele não relacionou aqui, mas são aqueles que eles têm uma simpatia pela doutrina, não acompanha, não segue, mas em tudo aquilo que eles fazem tem sempre alguma coisa que vem de encontro com a gente. Então ele fala assim, que encontram-se numerosos desses exemplos entre escritores sacros e profanos, entre poetas, oradores, os moralistas, os filósofos antigos e modernos. Tá? E aí, entre os que se convenceram da doutrina do Espiritismo, estudando diretamente o assunto, a gente pode distinguir, então, essas classes. O primeiro, os que acreditam pura e simplesmente nas manifestações. São aqueles que procuram uma casa espírita só interessado nas manifestações espirituais que ali acontecem, né? Eles consideram o Espiritismo como uma simples ciência de observação.
apresentando uma série de fatos mais ou menos curiosos. E aí esses espíritas são chamados de espíritas experimentadores. Eles não chegam à casa espírita com a intenção de seguir, de praticar a doutrina, de se melhorar. Eles estão só interessados nas manifestações espirituais. Só, né, no fenômeno, como chama, espiritual. Tá? O segundo são os que não se interessam apenas pelos fatos e compreendem o aspecto filosófico do espiritismo, admitindo a moral que dele decorre, mas sem praticar. Então eles vêm, eles participam, eles, né, vivenciam essas manifestações espirituais, participam dos estudos, conhecem, né, a doutrina, mas não praticam. Não colocam em prática na sua vida aquilo que eles aprendem aqui. Tá? Então, eles não admitem a moral que dele decorre e não praticam. A influência da doutrina sobre o seu caráter é insignificante ou nula. Então, eles não levam para dentro dele, para o seu espírito, nada do que aprendem aqui. Não modificam em nada. É tipo aquele assim, eu sou assim, eu vou morrer assim, e quem quiser tem que me aceitar assim. E jogam muitas vezes uma vivência inteira, uma reencarnação que deveria ser para a sua melhoria, uma reencarnação que deveria ser para a sua elevação espiritual, botam tudo a perder. Vem de lá de uma forma, né, do mundo espiritual, reencarna aqui de uma forma e voltam para lá do mesmo jeito, às vezes até mais comprometidos com algumas coisas que fazem por aqui, que de repente acrescentam um pouco mais nas suas expiações. Tá? Eles não se modificam em nada nos seus hábitos, não se privariam de nenhum dos seus prazeres. Ah, hoje eu tenho que ir para a casa espírita, hoje tem palestra, hoje tem passe, hoje tem curso. Ah, mas tem uma festa ali, eu não vou perder a minha festa para ir para a casa espírita, não. Tem a reunião com meus amigos, não vou perder, não. Então não se priva dos prazeres para vir aqui colher coisas para o seu espírito, para a evolução e para, né, o esclarecimento do seu espírito. Tá? Então, é o que ele fala aqui. O avarento continua insensível, o orgulhoso continua cheio de amor próprio, o invejoso e o ciumento sempre agressivos. Para eles, a caridade cristã não passa de uma bela máxima. Então, eles são chamados os espíritas imperfeitos. Tá? Aí, uma outra classe, que são os que não se contentam em admirar apenas a moral cristã, mas a praticam e aceitam todas suas consequências, convictos de que a existência terrena é uma prova passageira. Tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar na senda do progresso, única que pode elevá-los na posição no mundo dos espíritos, esforçando-se para fazer o bem e reprimir suas más tendências. Sua amizade é sempre segura, porque sua firmeza de convicção os afasta de todo mau pensamento. São esses os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Tá? Então, são essas 4 classes de espíritas que a gente fez, mas existe mais uma. E essa é um pouquinho perigosa, né? Há, por fim, os espíritas exaltados. A espécie humana seria perfeita se preferisse sempre o lado bom das coisas. O exagero é prejudicial em tudo. No espiritismo, ele produz uma confiança cega e frequentemente pueril nas manifestações do mundo invisível,
fazendo aceitar muito facilmente e sem controle aquilo que a reflexão e o exame demonstrariam ser absurdo ou impossível, pois o entusiasmo não esclarece, ofusca. Essa espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. São os menos capazes de convencer, porque se desconfiam com razão do seu julgamento. São frequentemente, facilmente, aliás, enganados pelos espíritos mistificadores ou por pessoas que procuram explorar sua credulidade. E aí, se fossem só eles a sofrer os danos disso, né? Mas acontece que isso acaba também na casa espírita, né? Aí, Kardec, ele fala do espiritismo cristão. Ora, se o espiritismo segue, né, o Evangelho de Jesus, por que ele fala então espiritismo cristão? Por que ele é como se existisse um espiritismo não cristão, não é? Mas ele emprega, porém, essa designação do verdadeiro espírita para distinguir estes daqueles que não o seguem, tá? Como se vê acima os princípios do espiritismo. Por isso é que ele fala do espiritismo cristão, tá? Então, a gente, isso vem de encontro, né, com mais um ensinamento para a gente. Eu sempre falo que uma das questões que mais me chamou a atenção no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se nós somos obrigados, se a lei da sociedade é uma obrigação ou não, né? E a resposta dele é que nós somos obrigados a viver em sociedade. Isso me marcou assim, porque nós não fomos criados para vivermos sós, isolados. Nós somos criados para viver em sociedade. E com essa vivência, com essa convivência uns com os outros, é que a gente aprende, que a gente evolui. Tá? Muitas vezes a gente reclama daquilo que acontece na nossa vida, né? Dos problemas que a gente tem, das dificuldades e tudo mais. Então, eu vou, para a gente entender um pouquinho isso aí, eu vou contar essa historinha aqui. Então, lá vai um homem descendo um rio caudaloso, tá? Nenhum esforço ele faz para seguir em frente. As águas o levam, o seu fluxo impietudo, tá? Poupando-o de todo e qualquer esforço. Ele vai boiando ali e a água vai levando, vai desviando ele dos obstáculos e assim ele vai, né? Vai seguindo o seu caminho. Força, situação e movimento, tudo a seu favor. Não precisa fazer esforço nenhum. Como diz o ditado, deixa a vida me levar, né? E vai. Ele vai seguindo, tá? Nada lhe é contrário. Aí vem um outro homem subindo o rio, contra a correnteza, tá? Uma luta constante. Ele movimenta os braços, ele bate os pés, ele respira fundo, ele se desgasta, agoniado, para não afundar. Ele está nadando contra a corrente, né? E avança contra esse impulso das águas e os obstáculos. Com dificuldade, ele nada, varando pouco a pouco a torrente poderosa. Mas tudo lhe é contrário. Olha a diferença. O outro vai tranquilo e o outro vem contra a maré. Para a gente analisar, essa é a vida do homem na Terra. Tá? Quando tudo está ao nosso favor, quando a gente está se deixando levar pela correnteza, nada nos contraria.
ninguém pisa no nosso calo, né? Vai tudo que é uma maravilha. A gente vai seguindo adiante, né? Perfeito. Não tem problema nenhum. Você tá bem? Tô? Tem problema? Não, nenhum. Tá tudo em paz, tudo uma maravilha. Mas isso é perigoso. Por quê? Isso nos leva à ociosidade. Eu não preciso fazer nada, eu não preciso resolver o problema de ninguém, eu não tenho problema nenhum para resolver, né? Eu não preciso de me preocupar, em ajudar ninguém, eu não preciso nada, está tudo bem, minha vida está perfeita, eu não tenho que mudar nada. E isso acaba nos levando à ociosidade. E a ociosidade, o que ela traz para a gente? Estagnação, você não progride, você não aprende, né? Vamos parar para imaginar, se a nossa vida fosse desse jeito, eu não tivesse que me preocupar com nada, o que a gente veio fazer aqui? Passar férias? Né? Veio de passeio? E a gente sabe que a reencarnação é a maior prova de amor que Deus tem para conosco, porque Ele nos permite corrigir os nossos erros, consertar, né, o que a gente fez de errado lá atrás, aprender, evoluir através do nosso livre-arbítrio. Ele não nos obriga a nada, Ele nos dá o livre-arbítrio para escolher a nossa caminhada. Mas é uma prova magnífica de amor que Ele tem por cada um de nós. Porque Ele não nos castiga eternamente, né? Você fez errado, vai ficar sofrendo aí até... Não, Ele nos dá essa oportunidade. E aí, a gente fica equivocado nessa história de que a gente não quer ter problema nenhum, não precisa ter nada para resolver. Aí, quando a gente tem uma pessoa difícil na nossa convivência, seja em casa, né, com o filho, com o marido, com o pai, com a mãe, seja no nosso trabalho, com o chefe ou com o colega de trabalho, seja na nossa convivência social, a tendência é a gente afastar. Ah, não, está muito difícil, eu não quero. E a gente perde uma oportunidade enorme de aprendizado, né? Aí depois vai ter que voltar numa outra vida para consertar isso. Você não aprendeu. Um amigo nosso lá em Cuiabá, que ele contava sempre essa história pra gente, né? Eu lia muito, porque ele sempre queria fazer uma palestra, ele contava história pra gente. Então ele disse que tinha um casal que o homem bebia muito, bebia e batia nela, batia na mulher e judiava muito dela, né, e tal. Bom, aí, e ela não aguentou. Aí desencarnaram os dois, chegaram lá, vocês não resolveram a situação de vocês, vão ter que voltar junto de novo. Ai, meu Deus, voltaram junto de novo. E ele, nessa nova encarnação, de novo, ele bebia muito, ele batia nela e ela ficou, até o fim, ela suportou aquilo tudo até o fim. Deus me livre de eu ter que voltar de novo com essa criatura, né? Aguentou, até o fim. Desencarnaram os dois, voltaram para lá. Chegou lá, vocês vão ter que voltar junto de novo. Aí ela ficou brava, né? Imagina que eu vou voltar de novo? Eu suportei até o fim, eu aguentei até o fim. Pois é, você suportou, mas você não amou. Você tem que amar. Verdade. Né? Então, a gente perde muitas oportunidades na vida da gente, tá? Porque a gente não quer enfrentar a adversidade. A gente não quer enfrentar os problemas que surgem na nossa vida. A gente quer fugir deles, tá? E não é assim que a gente faz, né? E antes da gente vir para cá, antes da nossa reencarnação, quando a gente já tem a capacidade de participar, né, desse programa reencarnatório nosso, aí a gente pede para passar pela porta estreita.
né? Porque a gente sabe que é só ela que vai nos elevar espiritualmente, tá? A gente reconhece a necessidade do sofrimento purificador, a gente anseia pelo sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina, tá? A gente compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição e não espera senão a luz do entendimento. É isso. E graças à misericórdia divina, né, porque Deus é misericordioso e bom, Ele nos concede a oportunidade da existência terrestre. Mas quando a gente vem para cá, o que é que a gente faz? Esquece da porta estreita e a gente vai procurar as portas largas. Gente, porque os convites do mundo são enormes, são maravilhosos. Eles nos cativam, né? Só que a gente não para pensar que eles também nos afastam do caminho que nós devemos trilhar, tá? E aí a gente foge das dificuldades, a gente se empenha no menor esforço, temendo o sacrifício, a gente começa a exigir vantagens pessoais, né? E a gente acaba se perdendo nesse torvelinho, né, de coisas da nossa vida. Mas, com tudo isso que a gente viu, a gente pode fazer a diferença. A gente pode fazer a diferença no mundo em que a gente vive, com as pessoas que convivem conosco, tá? Por quê? Quando a gente foge e se deixa levar como aquele que estava indo né, com a correnteza do rio, a gente vai encontrar, como eu falei, a ociosidade, mas essa ociosidade, cedo ou tarde, ela acaba pesando, né? E a gente vai sentir a necessidade de ser útil de alguma forma. Porque por mais fácil que seja se entregar a essa ociosidade, a esse comodismo, a improdutividade gera em nós, sabe, no nosso íntimo, um desconforto que acaba nos cobrando, a nossa consciência, né? Acaba nos cobrando. Puxa vida, eu poderia fazer alguma coisa mais, mas eu não estou fazendo, tá? E aí, como nós vivemos em sociedade e nós estamos constantemente influenciando os outros e sendo influenciado pelos outros, é aí que a gente pode fazer a diferença. É aí que a gente pode se melhorar, tá? Quando a gente convive, né? E essa convivência não é fácil, porque cada um está num patamar de evolução, cada um tem um certo grau de conhecimento, diferentes uns dos outros, e a gente tem que, como a gente viu lá no começo, aprender a respeitar, a perdoar, a entender, né? Então, a gente, às vezes, na nossa existência, a gente se deixa levar pelos outros, né? Ah, eu vou beber sim. Por quê? Meus amigos bebem, então não tem problema nenhum eu beber. Ah, eu vou usar droga. Meus amigos usam também, deve ser bom, é bom para eles, vai ser bom para mim também. A gente se deixa levar pelo que os outros estão fazendo e não se deixa levar pelo que a nossa consciência nos alerta de certo ou de errado. A gente vai influenciado pelos outros. Então é aquilo que eu falei, constantemente a gente influencia e a gente é influenciado, tá? Então, a gente passa a fazer a diferença quando a gente assume posturas coerentes com a nossa forma de pensar. No momento entre a transição da vida adulta, nós teremos a necessidade de sermos aceitos em determinados grupos. E para isso, a gente
acaba acatando, né? Agindo muitas vezes de forma que não nos é peculiar. Aí às vezes a gente vai contra os nossos princípios para ser aceito pelos outros. Então a gente tem que analisar bastante. Aí, gente, para a gente encerrar, ele diz assim, que Jesus nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos, a fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem. Se aprendermos a amar, começaremos a refletir melhor sobre as nossas ações, o que nos dará mais segurança para assumir aquilo que realmente somos e condições de amar o nosso próximo como ele é. Acabamos, por consequência, cumprindo esses pequenos deveres e fazendo ainda mais que isso, porque nos colocamos no lugar do outro, não provocando a ele o que não gostaríamos que fizesse a nós. Então, será que nós estamos fazendo a diferença na nossa vivência? Será que nós estamos influenciando aos outros bem? Ou será que nós estamos deixando que os outros nos influenciem de uma maneira incorreta? A gente tem que parar para analisar. A gente tem que sempre procurar pelo que a gente aprende aqui, né? O Evangelho de Jesus, eu falo isso em toda vez que eu vou falar, que é o nosso manual de sobrevivência, porque ali tem todas as respostas, as soluções para os nossos problemas do dia a dia. É só a gente procurar ali que a resposta está. Tá? A gente procura esses ensinamentos, a gente procura colocá-lo em prática. Eu sou cristão. O que é ser cristão? É saber o Evangelho inteiro, de cor e salteado. Se você me perguntar o que é isso, o que é aquilo, onde está, qual é o versículo, Isso é ser cristão? Ser cristão é seguir o Cristo. É seguir os passos de Jesus. É fazer aquilo que ele nos exemplificou. Isso é ser cristão. Porque aprender e decorar, qualquer um de nós pode. Qualquer um de nós pode pegar o livro, pode pegar o Evangelho e estudar e saber de cor tudo que tem ali. Mas eu estou praticando aquilo que eu aprendo? Isso está sendo útil na minha vida? Isso está me modificando? Está promovendo em mim a reforma íntima? Aquilo que eu preciso melhorar em mim? Então, é para a gente analisar. Será que eu estou descendo o rio a favor da correnteza ou eu estou nadando ao contrário? Ou eu estou vencendo os obstáculos que aparecem na minha vida? E é isso que Deus espera de cada um de nós. É isso que Jesus nos ensina. Enfrentar os obstáculos, resolvê-los da melhor forma possível, sem causar dano, sem prejudicar ninguém e sem se prejudicar. Né? Então, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça sempre, fortaleça a nossa coragem e a nossa determinação para que a gente possa colocar em prática tudo isso que a gente aprende aqui, que é de suma importância para a nossa elevação e para a gente ir para um lugar melhor quando a gente voltar para lá, né, Ademar? Encontrar os nossos entes queridos e que eles estejam conosco também, né? Então, que Jesus esteja no coração de cada um de nós, agora e sempre. Amém.